Bem, o condomínio edilício regularmente instituído por ato entre vivos ou causa-mortes na forma do artigo 1332 do Código Civil, segundo a maior parte da doutrina, não ostenta personalidade jurídica. A sua situação, do ponto de vista jurídico, é similar à do espólio e da massa falida. A lei confere ao condomínio capacidade de figurar ativa e passivamente em juízo. Portanto, é uma espécie de personalidade judiciária. Embora o condomínio não exista como uma figura jurídica autônoma, ele tem capacidade processual ativa e passiva. Ele pode postular em juízo em nome próprio e também ser demandado em nome próprio por algum dos condôminos, insatisfeito com alguma situação provocada pela vida condominial, ou mesmo por terceiros que estejam reivindicando algo do condomínio. Então, é uma situação aí sui generis a do condomínio do ponto de vista jurídico. Não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade de figurar em juízo, tanto no polo ativo como no polo passivo de ações judiciais. Isso é o que a maioria da doutrina entende. Bem, uma vez instituído o condomínio, qual é o próximo passo? O próximo passo é a chamada constituição do condomínio. A partir do ato institutivo, o condomínio já existe do ponto de vista do direito. Resta, entretanto, estabelecer-se o regramento do edifício. O regramento que vai conduzir a vida dos condôminos em relação à utilização, à fruição das áreas comuns do prédio. Porque nas suas áreas, nas áreas de propriedade exclusiva, nas unidades autônomas, nos apartamentos, nas lojas, o condômino tem autonomia para utilizá-las sem obter aprovação ou mesmo sem dever satisfação aos demais proprietários, aos demais condôminos. É óbvio que o uso da unidade autônoma deve ser compatível com o status de condômino num condomínio edilício. Evidentemente que o condômino de um condomínio edilício não poderá fazer, por exemplo, barulho durante a madrugada, de maneira a perturbar os vizinhos. Então, lógico que a fruição, a utilização da própria unidade autônoma, ela vai ter que se adequar ao fato da pessoa residir num condomínio edilício, em que a proximidade entre as propriedades exclusivas é muito maior do que, por exemplo, do que duas casas vizinhas situadas na mesma rua, né? Mas, em princípio, em relação à sua unidade autônoma, o condômino tem uma autonomia quase total
em relação à utilização e à fruição, desde que não perturbe os demais. Agora, a convenção é necessária para regular a utilização, a fruição das partes comuns e estabelecer, em relação às unidades autônomas, os limites dessa autonomia que cada condômino irá desfrutar. A constituição do condomínio se dá através da aprovação da chamada convenção condominial. Segundo o Código Civil, artigo 1333, a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de no mínimo 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Então, por meio desse documento escrito, dessa convenção de condomínio, irão se estabelecer as regras gerais de convivência e desfrute do edifício, regras que irão se aplicar não apenas aos proprietários das unidades autônomas, como também para todo e qualquer possuidor ou detentor dessas unidades. A convenção condominial pode ser equiparada à nossa Constituição Federal em relação ao país. É a lei maior dentro do condomínio. Ela fixa, entre outras coisas, os direitos e deveres fundamentais dos condôminos, a forma como o prédio será administrado, o regime de utilização das áreas comuns, como os condôminos devem se comportar, enfim, ela de fato constitui o condomínio. Ela fixa todas as diretrizes gerais do condomínio edilício. Há uma certa discussão a respeito da natureza jurídica da convenção de condomínio. Se ela pode ser considerada um contrato, se ela não é um contrato, se não é um contrato, que tipo de instituto jurídico ela se configura. Bom, o 1333 ele estabelece que a convenção tem que ser aprovada por no mínimo 2/3 das frações ideais da coisa. Então, assim, não precisa ser aprovada por 2/3 dos condôminos. Precisa ser aprovada por condôminos que representem 2/3 das frações ideais. Isso porque poderá existir dentro do condomínio edilício unidades com tamanhos diferentes, unidades maiores, unidades menores, o que vai implicar titularidade por alguns de frações ideais maiores no todo em relação a outros com frações menores no todo. Então, aqui, o quórum necessário à aprovação da convenção do condomínio é contabilizado a partir das frações ideais e não do número de condôminos. Para aprovação é preciso que haja votos de condôminos que representem pelo menos 2/3 das frações ideais do todo. Ok? Isso é importante.
A aprovação por pelo menos 2/3 das frações ideais pode sugerir a natureza contratual, como se todos os condôminos se reunissem e estabelecessem entre eles um contrato regulamentando a vida condominial. Só que não é assim, né? Primeiro, se fosse um contrato, todos os condôminos necessariamente teriam que manifestar a sua aprovação. Não apenas 2/3 das frações ideais. Se fosse um contrato, terceiros que não o subscreveram não poderiam ser atingidos pelas disposições da convenção. Ao contrário do que estabelece a lei, que diz que a convenção é aplicável não apenas para os titulares de unidades autônomas, como também para todos aqueles que sobre elas exerçam posse ou detenção. Então, não importa a que título a pessoa ocupe a unidade autônoma, se ela é proprietário, possuidor ou mero detentor. Exercendo qualquer um desses direitos sobre a coisa, e mesmo que não tenha subscrito a convenção, estará obrigado às suas disposições. Então, chega-se à conclusão que a convenção de condomínio possui uma natureza sui generis, que não encontra, digamos assim, similar em nenhum outro instituto previsto pelo Código Civil. Ela parece um contrato, mas não é um contrato. Porque se fosse um contrato, nós vimos, precisaria ser aprovada por todos os condôminos e não poderia ser oposta a possuidores e detentores, que não são titulares das unidades autônomas. O objetivo maior da convenção, como eu disse, é estabelecer um regramento para o bom aproveitamento do edifício por todos e para que haja, sobretudo, tranquilidade entre os condôminos, para prevenir litígios entre os condôminos. A convenção do condomínio ela pode ser celebrada tanto mediante escritura pública ou instrumento particular. São equiparados aos proprietários para efeito de cômputo das frações ideais necessárias ao alcance do quórum de aprovação, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades. Aliás, isso é bastante comum, quando se institui um edifício e convoca-se a reunião dos condôminos para aprovar a convenção do condomínio, nem sempre todas as unidades já foram comercializadas e, quando comercializadas, a maior parte delas, muitos adquirentes ainda não são efetivamente proprietários. Muitos celebraram promessas de compra e venda com a construtora, estão pagando ainda de forma parcelada o preço e só vão receber a escritura definitiva quando o quitarem completamente. São meros promitentes compradores. Mas para fins de aprovação da convenção condominial, tanto os promitentes compradores como os cessionários de direitos, aqueles que adquiriram os direitos do promitente comprador, o sujeito adquiriu o imóvel, de repente cedeu os direitos resultantes da promessa de compra e venda a um terceiro, tanto os promitentes compradores como os cessionários de direito são equiparados ao proprietário e podem exercer o seu direito de voto na convenção do condomínio.